Um dos textos mais impactantes da Bíblia que revela a grandeza do Evangelho é Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Se eu posso dar um tema para esse capítulo 2 de Efésios, seria a graça que transforma. Do versículo 1 ao versículo 10, nós temos uma divisão interessante. Primeiro, Paulo, do versículo 1 até o versículo 3, ele declara: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam outrora, segundo a corrente desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também vivíamos outrora, satisfazendo os desejos da carne, seguindo seus impulsos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Nessa primeira parte de Efésios 2, versículo de 1 a 3, nós temos aqui a condição humana antes da graça, o que éramos antes da manifestação e da revelação da graça. A primeira condição, diante de um diagnóstico contundente realizado pelo apóstolo, é que nós, em primeiro lugar, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Observe que ele usa duas palavras aqui. Mortos, que no grego é nekros, que indica uma incapacidade total de responder a Deus, semelhante a um cadáver, uma pessoa que não reage. O morto não tem reação, o morto não tem emoção, o morto não corresponde a nada. Essa era a nossa condição antes da graça. Estávamos mortos em transgressões e pecados. Não podia o nosso coração espontaneamente voltar-se para Deus. A palavra transgressão fala de um ato deliberado de rebelião contra a vontade de Deus. Já o pecado indica falha em atingir um padrão divino. Essas duas palavras significam muita coisa. O pecado é errar o alvo. A transgressão é uma ação deliberada contra aquilo que nós temos como um padrão que revela e se manifesta a vontade de Deus. Manifesta a vontade de Deus. Consequentemente, esse estado da condição humana antes da graça, revela para nós, à luz do que Paulo manifestou nessa carta, três forças que dominam o ser humano antes da salvação. Paulo classifica como a corrente desse mundo, o curso desse mundo. Que mundo é esse? No grego, o mundo é aion. Isso fala de uma cosmovisão ou de valores de uma sociedade que se opõe a Deus. O mesmo apóstolo em Romanos 12, 2, declara que nós não podemos nos conformar com esse mundo. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 17, ele declara que nós não devemos amar o mundo, porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse mundo ele tem um impacto profundo no sentido de ditar, de influenciar e conduzir ao homem a viver um estilo de vida que contraria a vontade do Eterno. Depois ele fala de uma outra força dominadora, que é o príncipe da potestade do ar. É uma referência clara a Satanás, que influencia cultural e espiritualmente os filhos da desobediência. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. As pessoas veem a verdade, mas não conseguem assimilar, absorver